Hoje é a pergunta de número 43, e aí eu digo, quem tiver com o catecismo aí, maior, e puder ler a pergunta e a resposta, número 43, por favor. Pergunta de número 43. Como exerce Cristo as funções de profeta? Resposta. Cristo exerce as funções de profeta revelando à Igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, e por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Amém. Então, algumas questões que nós precisamos analisar com relação à pessoa de Cristo, no seu ofício profético, tá? Que ele exerce para revelar a sua igreja. Lembrando que, embora ele revele prioritariamente a sua igreja, ele faz também revelações para o mundo, né, de um modo geral. Até porque, quando o mundo ouve as palavras de Cristo e não dão atenção, estão colhendo para si mesmos juízos. No entanto, ele está falando, ele fala a sua igreja, revelar a sua igreja. Quem é a igreja? Do termo que devemos entender, eclesia, chamados para fora, refere-se a todos aqueles que foram chamados por Deus. Igreja, portanto, não é uma denominação, não é uma instituição religiosa, não é um prédio. A igreja são todos aqueles que foram salvos por Cristo, alcançados pela graça, redimidos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e conduzidos a uma condição de filiação divina. Então, esses fazem parte da Igreja de Cristo. E a Igreja é um organismo vivo, né? Ele não é algo mecânico, mas é a Igreja viva, é composta de todos nós, todos os eleitos, todos os salvos, e que nós somos membros deste corpo. Pois bem, é para a igreja que Cristo vem falar, né? Embora muitos ouçam, somente dará ouvidos àqueles a quem o Espírito Santo der a condição para entender as palavras de Cristo, né? O homem natural não consegue compreender. O homem natural ele está destituído de toda a capacidade de percepção e compreensão da palavra de Cristo. Somente os eleitos é concedido essa graça. Logo, o entendimento da verdade é o resultado da manifestação da graça de Deus em nosso favor. Então, se você tem entendido um pouco mais do Evangelho, isto é favor imerecido, é graça de Deus. Isso faz parte também do ministério profético de Cristo. Portanto, para revelar a sua igreja em todas as eras. E aí eu pediria para a 1 Pedro, ler lá em 1 Pedro 1, verso 10 ao verso 12. Se alguém tiver a Bíblia aí, 1 Pedro 1, 10 a 12. Vamos lá, 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjo anelam para escutar. Uhum. Ok, muito obrigado. Então, como vocês podem perceber, que Cristo ele é o profeta
que fala por meio dos profetas. Percebam que no versículo 11, ele vai dizer sobre esses que profetizavam na antiga dispensação, movidos pelo Espírito de Cristo. Ou seja, esse Espírito profético. É Cristo que estava falando por intermédio dos profetas que foram chamados para isto. Sempre lembrando, eles não eram profetas porque eles decidiram ser profetas. Chegaram uma bela manhã e disseram, a partir de hoje você é profeta. Não, é Deus que chamava e capacitava eles, e pelo Espírito de Cristo eles profetizavam. Então, percebam que sempre foi Cristo. A gente fala, o profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta, mas sempre foi Cristo. É Cristo falando por intermédio destes profetas. Quando os profetas usavam a fórmula profética, dizendo, assim diz o Senhor, na verdade, eles estão dizendo, é assim que Cristo está falando. Ele está falando ao seu povo. No Antigo Testamento, o povo escolhido, e também a todo o seu povo em todas as eras. Então percebam que Cristo, ele é o Espírito de Cristo que revelou as verdades divinas aos profetas lá do Antigo Testamento, mas que continua também a falar, aos quais foi revelado, percebo no verso 12, que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, e eles anunciaram e continua sendo anunciado pelo Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é pregada, é anunciada, é o Espírito de Cristo que torna eficaz estas palavras no coração da igreja, dos eleitos. Por isso que a resposta nos diz lá que Cristo exerce o ofício de profeta ao revelar a sua igreja. Ele está revelando a sua igreja. Há uma mensagem para o mundo? No qual o mundo vai receber com incredulidade. Vai dizer, não, isso não é verdade, isso não vai acontecer, não é assim, ou coisa do gênero. Eles simplesmente não darão crédito à voz de Deus. Mas Deus, pelo Espírito de Cristo, que ainda continua aquelas palavras do Antigo Testamento, as palavras todas registradas do Novo Testamento, ao serem anunciadas pelo Espírito Santo, que é enviado do céu e que pregam este evangelho, para os quais os anjos desejavam pregar, anunciar, mas não foi concedido a eles, foi concedido à igreja, para que seja o mediador agora, o interlocutor, embaixador, a porta-voz da mensagem de Cristo, por meio da igreja, o instrumento usado pela ação eficaz do Espírito Santo, é ele que, na verdade, torna eficaz a mensagem pregada, mas sempre foi o Espírito de Cristo. Então, ele é o profeta, usando o artigo definido, e bem definido, o profeta, nos quais todos os outros profetas eram somente porta-vozes de Cristo. Então, é o Espírito de Cristo que estava falando por intermédio desses profetas. E como o profeta, Jesus ele é o grande revelador de Deus o Pai. Como nós vemos lá em João 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém viu a Deus, porque é impossível. Como é que nós vamos ver? Não é pela meditação transcendental que chegaremos a um conhecimento de Deus. Por mais que pudéssemos viver naquela posição de lótus, de yoga, e tentando entrar assim naquele ambiente, naquela atmosfera meio que espiritualizada, o homem ele é incapaz de
chegar a um conhecimento de Deus. É insatisfatório, quanto mais satisfatório. Mas o que acontece? Cristo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, como nós podemos conhecer Deus? Por intermédio do Espírito de Cristo. É Ele que nos leva a este conhecimento da pessoa de Deus. Cristo não é o grande profeta e que tem o grande propósito de revelar o Pai, de mostrar, demonstrar o Pai. E usando, desde sempre, em todas as eras, os profetas que assim agiram. Mas o texto também diz que em todas as eras, pelo seu Espírito, pela sua palavra e por diversos modos de administração. Isso quer dizer que Cristo, ele falava não somente por meio dos profetas, quando esses abriam a sua boca e diziam assim diz o Senhor, né, usando a fórmula profética, eles tinham consciência de que não eram eles que estavam falando, mas era o Senhor, mas que eles usavam diversos modos de administração. E aí nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e no verso 2, eu vou ler para adiantar, que diz, na versão que eu tenho aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Que maneiras Deus falou? Né? Qual foram os modos pelos quais Deus falou lá no Antigo Testamento? Através de visões, né? Pessoas tiveram visões, viram. Também através de sonhos, através de manifestações de Deus, chamado de teofania, através de tipos, né, do Antigo Testamento, objetos, coisas que apontavam para Deus. Então, tendo Deus falado, e antigamente, percebam, ele usou muito esta linguagem figurativa, inclusive, né? Por exemplo, ele já vai pré-anunciar o sacrifício, a necessidade de um sacrifício para cobrir a nudez do homem. Como que Deus fala? Ele mata um animal, derrama o sangue, né, e cobre a nudez de Adão e Eva. Já está falando da necessidade de expiação para cobrir, né, o pecado, o pecador, e para satisfazer a justiça de Deus e também a ira do Senhor. Então, olha como Deus já estava falando. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram um modo pelo qual Deus estava também falando. Então, por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que Deus falou, primeiro, muitas vezes. Você vai ver quanto todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. Mas não só aquilo que foi escrito, mas as coisas que estavam acontecendo e que foram registradas, as próprias coisas que estavam acontecendo, era Deus falando. Então, Deus falando de muitas maneiras. Falaram aos pais, né, ou seja, aos antigos, aos que viveram antes de nós. E falaram também pelos profetas. Né? No caso, já há uma progressão. Agora, Deus falando, né, aos homens, e não somente agora de uma forma mais simbólica, né, pictórica, mas agora falando de uma forma oral, verbal, se comunicando aos homens. Deus falando conosco. E agora nos fala de uma maneira plena e perfeita através do seu Filho Jesus. Mas sempre lembrando, tudo aquilo era já o Espírito de Cristo falando a nós. Todas aquelas
maneiras que ele estava revelando a santidade de Deus, a ira de Deus, o pecado humano, a redenção. Era o Espírito de Cristo que estava falando. E agora, de uma maneira plena, na encarnação do Verbo, o Verbo é o Logos, né? É a palavra, ele se encarna, se faz homem, e ele agora fala de uma maneira perfeita. Então, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então, por meio de Cristo, ele agora está falando a nós, a igreja. Então, de várias maneiras, percebam, Cristo, ele está sempre falando. E também toda a vontade de Deus. Ele veio para revelar a vontade de Deus. Eu gostaria que, se alguém puder, abrir em João 15, verso 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ok. Então, lembrando que ele vai falar tudo o que ele tem ouvido do Pai. Essa é a função do profeta. A função do profeta é revelar Deus e falar da parte de Deus. Falar, ele ser o mediador, o porta-voz, né, do próprio Deus. E Cristo está fazendo exatamente isso, como no seu ofício profético. Ele vai dizer, tudo quanto eu ouço, né, tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Ele tem, então, transmitido aquilo que Deus deseja que nós conheçamos. Então, Cristo, então, ele veio revelar, não somente aos apóstolos, mas, por meio dos apóstolos, revelar a si mesmo a toda a igreja. E ele ainda continua no seu ofício profético. Uma certa vez alguém me perguntou, né, se é correto dizer que, de certo modo, os pastores são profetas. Eu digo que a palavra é profética. Não que o pastor seja um profeta, né, porque nós não estamos recebendo no sentido direto de Deus, mas estamos recebendo de Cristo, daquilo que foi revelado, e estamos falando da parte de Deus. A palavra, ela é profética. Quando ela é profética? Quando ela é fielmente pregada, quando ela é fielmente ensinada. Então, se não está sendo ensinada corretamente, certamente não podemos dizer que seja uma palavra profética. Pode ser até uma palavra profética do engano, do erro, né? Mas a palavra, sim, eu concordo, ela é profética. De certo modo, e podemos dizer que toda a palavra de Deus, inclusive, ela é profética. Mas existe talvez um equívoco, é que as pessoas pensam que a palavra profética ela é uma palavra preditiva, porque está predizendo ou dizendo antecipadamente aquilo que vai acontecer. Então, vai acontecer isso, isso é palavra profética. Se eu disser, porque Deus diz, amai-vos uns aos outros, isso parece que não é uma palavra profética, mas ela é profética, porque ela está dizendo, assim diz o Senhor. Deus está dizendo, amai-vos uns aos outros. Também é Deus que está dizendo, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Isso é uma palavra profética, porque eu posso dizer no final dessa expressão toda, assim diz o Senhor. É Deus que está falando, não é o homem que está dizendo, você não é de vontade humana ou coisa assim, é porque Deus fala para nós desta forma. Agora, eu também posso falar, e isso, como eu disse, é uma palavra profética, mas eu também posso falar uma palavra profética no sentido preditiva, né?
condicional. Por exemplo, se você não se converter, você vai morrer nos seus pecados e você será lançado no inferno. É uma condição. Mas eu posso também dizer uma palavra profética afirmativa, no sentido de que todo aquele que crê em mim, né, já está salvo, né, e estará salvo, será glorificado. Então, é uma certeza também. Então, percebam que a palavra profética, na verdade, é a consciência de que estamos falando da parte de Deus, segundo aquilo que foi registrado, que é o Espírito Santo que vai falar aos corações, não o Deus, o Espírito, que vai abrir os olhos do entendimento e levar a essa compreensão. Então, são verdades. Então, o pastor, eu não colocaria assim que ele é um profeta, mas ele a sua palavra, a sua mensagem, ela sempre será profética quando está pregando a palavra de Cristo, tá? E Deus, então, porque Cristo, ele não ficou confinado somente à era lá do Antigo Testamento, que o Espírito de Cristo falava por intermédio dos profetas, mas ele veio, se revelou e ele continua a falar, né? Ele continua ainda a ministrar a sua palavra à igreja, com propósitos muito bem definidos, tá? Então, João 15:15 nos mostra essa realidade, que tudo quanto ele ouve, ele fala, né? Tudo que ele ouve do Pai, ele também tem nos feito conhecer. Quando você tem esse conhecimento da verdade, por meio da pregação, da leitura, e a intervenção eficaz do Espírito Santo, é ele que tem feito conhecer, tá? É ele que tem revelado o Pai para nós, porque de outra forma nós não compreenderíamos. Então ele continua ainda no exercício do seu ministério profético, por meio da pregação da palavra de Deus. Atos, no capítulo 20, no verso 32, nos diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Né? Percebam que ele está encomendando os irmãos a Deus e a sua palavra. E ele vai, o apóstolo Paulo vai dizer: a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A palavra da sua graça e Deus é o meio, né, no caso, que de uma forma poderosa, que nos leva à edificação e a herança, nos considera a herança entre todos os que são santos, né, aos santificados. Então, por meio da sua palavra, vemos aí a natureza edificadora da palavra de Deus, ou da palavra de Cristo, né? Por meio dela, da palavra, nós somos edificados. Não há edificação fora da palavra de Deus. Tenha a palavra, estude a palavra, medite na palavra. É isso que o autor da própria revelação nos diz. Em outras palavras, ele fecha a questão dizendo: Deus, ele vai falar por meio da sua palavra. Não há um outro meio, um outro modo estabelecido por Deus para falar conosco. Sempre ele vai trazer à nossa memória a palavra. Ou seja, você está passando por uma circunstância e você pensa: puxa vida, Deus está falando comigo aqui, mas o que ele está usando para falar contigo? Ele não está usando o Espírito, não está usando a palavra, te fazendo lembrar de determinadas verdades, exortando por determinados trechos da palavra de Deus, né? Conclamando
por meio daquilo que você já sabe ser a verdade. Ou seja, perceba que Deus ele vai sempre usar a palavra, né, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo que vai estar falando conosco. Então, e nos edificando, nos exortando, nos chamando a atenção, nos corrigindo, né, nos ensinando. É a palavra de Deus que vai fazer isso. Sempre é a palavra de Cristo. E Efésios, um texto famoso, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Perceba, é ele quem estabelece. Por isso a crítica àqueles que querem ser ministros da palavra sem terem sido chamados por Cristo. Isso não existe. Então, eu quero ser pastor, né? Isso não é uma questão de opção, e nem tampouco é uma profissão. É uma vocação. É ele quem chama. É ele mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. E é ele quem estabeleceu, é ele quem chama, é ele que concede também a sua igreja para serem serem ministros da palavra ou serem os porta-vozes, né, do evangelho para a edificação da igreja. E aí, no verso 12, vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A ideia é de alguém que está desconjuntado, alguém que está, se fosse pegar no sentido original, é alguém que está com as juntas deslocadas. E ele vai fazer, né, que por meio do ministério da palavra, essa pessoa seja aperfeiçoada, ela vai ser colocada, aprumada, as juntas vão ser ligadas e ela vai poder funcionar normalmente. Não sei se alguém já teve algum desligado, alguma junta, gente que cai o queixo, né, porque desliga, ou o braço, ou alguma coisa assim, e depois tem que colocar no lugar, né? O meio ordenado por Deus para que isso aconteça é a palavra de Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então percebam essa maturidade espiritual, mental, psíquica até, e ela vem diretamente pelo conhecimento dessas verdades reveladas na obra e no ministério de Cristo, como sendo profeta. Então, a obra profética de Cristo edifica e constrói. E lembrando, esses ministros que foram chamados, eles foram chamados diretamente por Cristo. Então, eu, como pastor, eu tenho plena compreensão disso, e também tenho plena compreensão de que há muitos que são mercenários, que nunca foram chamados para o ministério da palavra. Ser um bom orador não significa ser um vocacionado. E então precisa compreender. Muitos veem na religião um meio de ganho de vida, ou até de enriquecimento mesmo, tá? Percebe a questão financeira e fala bem, ele tem uma boa argumentação, então ele pensa que esse é o caminho para ele. Só que está brincando com uma coisa séria, tá? E aí vai recair sobre estes, e aí eu tenho só fazer essa observação, aquilo que nos diz lá os 10 mandamentos, sobre aqueles que usam o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Algumas pessoas são simplistas em pensar que é dizer, meu Deus do céu, né?
ou em nome de Jesus, ou alguma coisa assim. Mas implica em ensinar as coisas erradas, e está tomando o nome de Deus em vão. Quando ele diz assim, diz o Senhor, quando Deus nunca disse. Deus aceita isso, quando Deus nunca aceitou. Ensinando doutrinas de homens e não as de Deus. Então, isso é tomar o nome de Deus em vão. Dizer, eu fui chamado para o ministério quando nunca foi chamado. Então, são questões que está fazendo Deus parceiro, né? Está tomando Deus como sendo parceiro da iniquidade e da mentira. E quando não é verdadeiro. Então, Deus não terá por inocente. Eles podem até se dar bem neste mundo e serem até bem-sucedidos, mas Deus não terá por inocente. Mas voltando aqui à questão de Cristo, e esse é o foco, né? Em João, capítulo 20, no verso 30 e 31, e aí, para amplificar aquela ideia que diz Hebreus, que Deus nos falou de muitas maneiras, no verso 30 do Evangelho de João, diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Perceba que Jesus está aqui está relatando que Jesus fez muitos sinais. Que sinais? Curas, coisas, manifestações assim extraordinárias, mandar o mar e o vento se aquietar, transformar a água em vinho, expulsar demônios, né? Amaldiçoar, inclusive, uma figueira que não produzia frutos. Tudo que ele fez eram também proféticas, porque ele estava falando por meio dos seus atos, né? Ele dizia lá que ele é o pão da vida, né? E ele transformou ali, né? Multiplicou pães e peixes, mas aquilo ali, na verdade, estava ensinando sobre que ele é aquele que, de fato, nos sacia, que nos alimenta, que nos fortalece. Então, todos os milagres, e eu já preguei aqui na igreja, demonstrando por meio do Evangelho de Marcos, que todos os milagres de Cristo são, na verdade, ilustrações dos seus ensinos. Não estou dizendo que ele não curou, estou dizendo que o propósito das curas não era a cura pela cura, era a cura para ensinar, era para falar, era para demonstrar verdades. Então, era a exemplificação de ensinos. E, então, todos os milagres, você pode ver só o milagre pelo milagre. Mas devemos ir além disso. Ele estava revelando o Pai. Ele está revelando verdades. E depois ele vai dizer que esses sinais, e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram escritos, referindo-se aos sinais, para que creais que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Messias, né, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Percebam, os sinais, eles tinham o propósito de levar as pessoas a crerem. Mas percebam bem que o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ora, não há uma contradição, são os sinais que nos levam a crer, ou é a palavra de Cristo que nos leva a crer? E ambas são verdadeiras, porque os sinais são palavras demonstradas. Ou seja, Jesus estava falando por meio dos seus sinais.
Então, esse era o propósito. Por isso que lá na igreja primitiva, ou na era do ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas estavam crendo pela pregação visualizada até. Eles estavam vendo ali, eles estavam crendo, eram pregações, eram ensinos. Todos creram? Não, nem todos creram. Mesmo vendo coisas extraordinárias. E hoje, nós precisamos dos sinais para crer? Não, porque Deus, ele já deixou a sua palavra com os sinais registrados. Se você não crê que Cristo fez o que fez no passado, não é você vendo agora um outro sinal, você procurando isso na igreja, em alguma igreja em particular, que você vai ter fé. Pelo contrário, você vai estar demonstrando mais incredulidade do que fé. Porque você, para crer, precisa ver. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que, somente pelo registro bíblico dos atos de Cristo, chegam a essa fé, a essa conclusão, né? E que e não é, perceba, não é nem os atos, os sinais e milagres, e nem a palavra por si só gerará fé no coração do homem. Mas é o Espírito Santo, pegando os sinais, vai promover a fé no coração. E é o Espírito Santo que, pegando a palavra, vai promover no coração humano a verdadeira fé. Então, a questão não é, porque hoje em dia as pessoas não creem porque não há milagres na igreja. E eu não vejo assim. Eles não creem porque o coração está endurecido, porque no Espírito Santo não está agindo em determinados corações, mas o coração dos eleitos, basta uma palavra, eles vão crer, né? Eles vão crer. Basta uma ação do Espírito, é o suficiente para levar o homem mais pecador e mais endurecido de coração a se derramar diante do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, tem algumas questões aí, para que os irmãos possam responder. Primeiro, qual é o verdadeiro significado da palavra profeta? Alguém poderia me responder? Vladimir, pode falar. Pastor, o profeta é aquele, no sentido bíblico, é aquele que fala da parte do Senhor? Sim, exatamente. Segundo, né, o profeta é alguém que necessariamente prevê o futuro? Não necessariamente. Então, novamente lembrando, pode ser preditivo, mas o profeta é aquele que fala da parte de Deus. E lembrando, mesmo os profetas do Antigo Testamento, que tinham muito aspecto de predição, principalmente predição messiânica, né, falando sobre Cristo, seria vendido por 30 moedas de prata, ia nascer em Belém da Judéia, né, e seria pregado numa cruz, então, todo o ministério de Cristo, todo aquilo que fala acerca de Cristo, os profetas já estavam, assim, anunciando, mas mesmo os profetas do Antigo Testamento, a maior parte daquilo que eles falam não é preditivo. É
instrutivo, estão instruindo, estão exortando, estão orientando, estão ensinando. Grande parte das palavras de Deus para o seu povo é ensinando. Ele está corrigindo, falando verdades, se auto-revelando, revelando quem é o homem também, né? Então, Deus está revelando, ensinando, corrigindo. Então, não são necessariamente preditivas. E hoje, eu digo, tem pessoas que vão atrás de profeta como que vai buscar em horóscopo, né? Hoje vai ser meu dia de sorte ou de azar? Aí ele vai atrás de um profeta, e aí, o que vai acontecer comigo? Vou conseguir um emprego? Não vou? E tal. Sinceramente, eu penso que isso é um desvirtuamento de entendimento. Uma pessoa que vai para saber o seu futuro, o que vai acontecer com ele, se ele vai casar, vai deixar de casar, se vai trabalhar nisso ou não, é um desvirtuamento, é uma atitude, a finalidade é revelar Deus. Esse é o propósito essencial do ministério profético. E, como dissemos, nem sempre é preditivo. E também, lembrando, todas as eras quer dizer que Cristo continua falando. É ele que fala por meio dos seus ministros. Quando? Sempre. Quando fielmente é exposta a palavra de Deus. Quando fielmente é aplicada a palavra de Deus. Então, é Cristo falando. Os reformadores tinham essa compreensão de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a vox Dei, ela é a voz de Deus. Então, um dia conversando acho que com o Vladimir, eles fazendo uma citação, acho que de Charles Spurgeon, dizendo: você quer ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia. Você quer ouvir a palavra de Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. E aí você vai ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, tá aí para os irmãos aí. Bom, lembrando que Cristo exerceu o seu ofício e exerce ainda mediante o Espírito Santo e pela instrumentalidade agora, hoje, da sua palavra, da pregação, dos ministros que ele levanta, e que também todos nós participamos do Espírito de Cristo. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, lembrando, é Cristo falando, quem sabe orientando, exortando alguém, corrigindo alguém, é Cristo que está exercendo o seu ministério ainda de uma forma contínua, mais especificamente pelo ministério da palavra, mas isso não impede de Cristo falar por seu intermédio, orientando alguém, falando, quando você dá um testemunho do Evangelho, fala do Evangelho, o modo pelo qual o homem deve ser salvo, né? Por exemplo. Então, Cristo exerceu, no seu período terreno aqui, seu ministério profético, ao pregar ao povo judeu, mas também ao ensinar e pregar aos seus próprios seguidores. Então, percebam, de modo mais amplo, a todo o povo judeu. Estava exercendo seu ministério profético, lembrando, ele vem para revelar a Deus, mas isso não quer dizer que todos os que ouvem vão dar ouvidos, né? Então, falando a todo o povo judeu, falando de um modo particular aos seus discípulos e apóstolos, e também quando ele estava treinando, né, e instruindo os 12 que seriam testemunhas, e incumbindo-os de continuarem a pregar esse mesmo evangelho. Ele exerce, então, seu ministério por meio da sua palavra escrita, a Bíblia, né,
sagrada, e ele exerce o ministério através do Espírito Santo, a quem ele enviou, que vai iluminar os corações efetivamente daqueles que ele deseja, né, iluminar, e abrindo, né, os olhos do entendimento, a mente, para que possa receber, né, então, as verdades reveladas nas Escrituras. De outra forma, o homem natural não somente não compreende, como ele resiste à palavra de Deus. E o conteúdo, o exercício desse ofício profético, né, a mensagem mesmo, que ele revela à sua igreja, diz respeito ao que o homem deve fazer, ou o modus operandi de Deus para a salvação do homem, né, e para a edificação da igreja. Então, esse é o grande propósito da mensagem profética: salvação de pecadores e edificação da igreja. Então, não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação. Se houver. Sim, Vladimir. Não, pastor, só falando a questão da suficiência da palavra, a questão do liberalismo teológico, né, que desde o século XIX aí, entrando nas igrejas, e Spurgeon, como muitos outros, foram abertamente, fortemente contra isso, né? E hoje isso tem se alastrado, até colocando em xeque. Esse que é o propósito do liberalismo teológico, de colocar em xeque a inerrância da palavra, a suficiência da palavra, a autoridade da palavra. E tem aparecido uns pregadores modernos aí, mas isso já vem desde de um bom tempo, entendeu? Só que ao passar das gerações está vindo uma nova safra, sempre vem uma nova safra desse tipo de pregador, que eles fazem uma dicotomia ali entre Cristo, o verbo encarnado, o Logos e a palavra, dizendo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, sabe? Esses jargões, essa sutileza que eles usam para fazer essa separação. Não, é a palavra é a palavra, mas não é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus. Não, Jesus nos fala, ele continua a nos falar, mas ele nos fala que na sua palavra, mas é algo subjetivo que eles colocam, entendeu? Fazendo com que muitos entrem no erro de não olhar para a Bíblia como a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Só que não somente contém, é a palavra, porque é o próprio Deus. É o próprio Deus que falou. E hoje nós somos servidos e abençoados. A igreja, ela é edificada, ela é instruída, e Cristo, como o senhor falou, nos fala através da sua palavra hoje. E para encerrar, eu cito ali Martinho Lutero. Ele diz que a Escritura não somente para ele, mas para nós, para todos os cristãos, para todos os eleitos, todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que a Escritura nos é suficiente para vivermos não somente aqui nesta vida, mas no mundo vindouro. Amém. Ninguém mais gostaria de algum comentário, alguma pergunta? Ok. Então, acho que ficou claro, né, para os irmãos. Eu espero, então, que os irmãos tenham essa compreensão. O Vladimir, ele mencionou essa questão do liberalismo teológico, e como as pessoas querem
reescrever as Escrituras. Então, até a Xuxa, né, falou recentemente que deve ser reescrita a Bíblia. Tirar aquele Deus irado do Antigo Testamento, porque Deus só é amor, vai nessa. Né? Deus ele se ira contra o pecado. A Bíblia fala com clareza. Mas eu não me preocupo com o que a Xuxa diz. O problema é a sutileza e o engano que está dentro das igrejas, que vemos pregadores que esqueceram o que é pregar a palavra de Cristo e agora são coaches. Eles ensinam basicamente aquilo que nós encontramos em livros de autoajuda. Você pode, você consegue, você é o cara, você é o filho de Deus, você, sabe, massageando o ego de pecadores e negando a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que o problema fundamental do homem, por exemplo, é o pecado, ele está morto nos seus delitos e pecados. E quando um pregador desconsidera essa realidade espiritual e fala que o problema do homem é a sua falta de confiança em si mesmo, acredite em você e coisa do gênero, isso aí não é evangelho, isso aí é um falso evangelho. Pior, que há muitas igrejas lotadas, né, com esse tipo de falso evangelho. E tem também os cômicos da fé, né, aquele que pensa que o pastor ele vai atrair por ser engraçado, sabe? A palavra de Deus é séria, e a gente fica brincando com a palavra de Deus e fazendo o povo rir. O povo não precisa de rir, o povo precisa lamentar seus pecados, se arrepender e se voltar para Cristo. Quando eu brinco com o pecado e faço as pessoas rirem porque ela é pecadora, ela não tende a levar com seriedade o seu estado espiritual, né? Não tende a levar. Eu não levaria. Eu como um ímpio, camarada diz que eu faço assim, e todo mundo ri, eu rio também. Eu não vou ver que seja uma coisa séria. Então, eu acho que isto faz parte da perversão daquilo que seria o ofício profético de Cristo. Né? Cristo não veio para entreter pessoas. Cristo veio para revelar Deus, revelar a condição do homem e o que é necessário fazer para se ter a salvação e a edificação. Então, deixo essa palavra aqui nos irmãos e que o Senhor Deus nos abençoe. Tá? Então, nós vamos orar ao Senhor Deus.